Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no dia de hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso querido Banco BMG. As taxas aqui da questão de aluguel, uma coisa que pode preocupar, né? O valor ou a cotação no curto prazo ainda estão baixos e o que a gente pode observar aqui é que no ano de 2024 ela até que devolveu um ganho em relação à sua cotação, né, acima da Selic 18%, o que representou um zigue-zague interessante para aqueles que buscam pontos de entrada aqui, né, como oportunidades, entre outras coisas, na data de hoje caindo aqui 0,5%. A pergunta é: ainda vale a pena investir em Banco BMG para 2025? Uma vez que os dividendos, né, apesar de estar na ordem de aproximadamente 8, 9, 10%, mais um acréscimo, né, será que ainda compensa do ponto de vista de investimento para valorização mais dividendos? Bom, é isso que a gente vai observar aqui hoje. É fato que a sua relação de desconto, né, quando a gente observa, né, o preço sobre valor patrimonial é um dos bancos mais descontados da nossa bolsa, pessoal. Um banco que opera aqui a 50% é muito desconto, sem contar que o PL, até vou fazer uma comparação com outros bancos e também com o setor, está extremamente baixo. Como diz, aproximadamente 20% de retorno na valorização e uma ação que você consegue comprar por menos de R$ 4. Um dividendo bem interessante, ele vem subindo. Lembro quando pagava 4%, depois 5% e agora já está beirando aqui 10%. E a depender do preço seu de entrada, você pode ter um on cost aí acima de 10%. Uma coisa que o banco chama atenção é que vem pagando um pouquinho além aqui do seu lucro líquido ajustado. E a gente pode observar isso pelo número do payout, né? Ou seja, a porcentagem do payout é 111%, ou seja, além daquilo que sobra de lucro para o banco poder compartilhar. Isso ainda acende um sinal de alerta, vamos colocar uma bandeira amarela, porque a margem líquida do banco é baixa. Eu não vejo uma margem líquida como, por exemplo, um Banco do Brasil, Bradesco. É claro que tomadas as devidas proporções, mas 4,63 pagando 111% de payout e mantendo um dividendo de 10% é algo que não me agrada muito. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. É fato que o Banco BMG vem declarando aqui as suas distribuições, também seus pagamentos, os lucros também, né, vêm com boa robustez, né, porém isso é marginal. Conforme nós observamos, a margem ainda está baixa. Outra coisa também que nos chama a atenção é que se a gente somar aqui só os JCPs dos últimos tempos, vai dar algo por volta de 37 centavos por ação. O banco sendo cotado a R$ 3,70 ou próximo disso, a gente pode ver aí aproximadamente 10% de dividendos. Não é à toa que a família Barsi já declarou que começou a montar posição em Banco BMG. Isso fica ainda melhor, esses 37, se você somar com os 35 centavos que teve aqui o pagamento, né, a sua declaração no final de 2023 e pagamento no começo de 2024. Aí a gente está falando de um dividendo perto de 20%, o que não é nada mal. Então, se você espera esse tipo de remuneração, o Banco BMG ele vem aqui fazendo uma excelente distribuição. Outra coisa também que a gente pode observar é ele em relação não só aos seus pares, mas também em relação ao setor. Por exemplo, o Banco BMG hoje trabalha com uma relação de preço-lucro de 5,9, os seus pares 6,5 e o setor 8,7, ou seja, ele está abaixo não só dos seus pares, mas também do setor. Outra coisa, o PEG Rate também está um número bem interessante, está um pouco acima dos pares e também do setor. Conforme já dissemos, a sua relação de preço sobre valor patrimonial também está abaixo dos seus principais pares e também do setor. E há outras coisas, como por exemplo, aqui a parte de upside por parte dos analistas, 15. O setor há uma previsibilidade de 14,9 e alguns dos seus pares, por estar descontado, como por exemplo alguns outros bancos menores, aqui os pares há uma
prospecção ou uma previsão de aproximadamente 36, 37% de alta. E você acha que realmente o Banco BMG já chegou perto do seu teto ali, do seu limite, ou ele ainda tem essa possibilidade de subir como seus pares? Por exemplo, pegar o Banco do Bradesco, está bem descontado em relação aos seus lucros. O Banco do Brasil, por volta de R$ 24,00, também bem descontado, entre outros. O que você pensa? Na minha opinião sincera, o Banco BMG não faz parte da minha carteira de investimento. Ele está no meu radar, mas não faz parte da minha carteira de investimento. Prefiro, obviamente, o Banco do Brasil, que une a melhor rentabilidade com o melhor desconto. E só para deixar mais claro aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que está a minha carteira. E se eu pegar aqui a minha carteira com as minhas negociações, né, com os meus ativos BR, eu estou posicionado, por exemplo, em Bradespar. Gosto do case, mesmo com o caso Little, estou bem posicionado aqui, quero comprar mais, ele nesse valor de R$ 16,62, então posicionado em Bradespar. Também estou posicionado aqui em Banco do Brasil, gosto bastante, como eu disse, a relação aqui de preço-lucro chama muita atenção, um desconto de aproximadamente 6%, também ajuda bastante. Então, Banco do Brasil a R$ 24,00 é uma excelente oportunidade para mim, quero saber de vocês. E outra também que eu estou posicionado, só que aqui em dólar, na bolsa americana, é Vale a 8,88 dólares, o que eu acho bem interessante, um desconto de aproximadamente 15%. E se você estivesse perguntando qual é a corretora que eu invisto, eu utilizo aqui a Quantiferry, onde eu consigo ficar exposto a ativos globais, mais de 2.000 ativos negociados a taxas e comissões zero e também o preço spot sem spread, aqueles centavinhos aqui que acabam tirando do nosso bolso. Se você quiser conhecer a plataforma, a corretora, segue aí o meu link, utilizando o meu código você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil direto aqui na sua conta. E para a gente continuar a nossa análise, é bom a gente observar a questão dos aluguéis de ação. Por exemplo, pegar aqui do próprio Banco BMG. Eu vou consultar aqui no Invest Site, é extremamente importante a gente observar. Eu vou pegar primeiro quantas ações ou percentual de ações alugadas. Posso observar que já teve um saldo em aberto de quase 3 ou 4 milhões e vou vir aqui e vou observar quanto que está hoje. Saturar o gráfico até na data presente e tem aqui bem poucas ações alugadas, pessoal. Isso aqui nos passa uma seguinte mensagem: a ação está livre para poder disparar nos seus preços. Eu não tenho uma pressão de venda tão grande sobre o ativo, é praticamente zero nada. Outra coisa também bom para observar é quanto que está a remuneração dos aluguéis. Vou vir aqui em aluguel, registro e vou observar quanto que está pagando. Já pagou 3% e agora os contratos estão pagando 1%. Também nada atrativo do ponto de vista de você deixar as suas ações aqui alugadas. É praticamente nada que você vai receber, ok? Outras coisas também importantes para a gente considerar é a posição dos controladores. Para isso, eu vou utilizar aqui o site Fundamentos, vou pegar o próprio ticker aqui, o nosso BMGB4, vou dar uma olhada, pegar dados históricos, insiders, e vou ver aqui quanto que está pagando. Ah lá, na verdade, os controladores não estão vendendo as suas posições já faz um bom tempo. Ah lá, desde o mês, vamos colocar aqui, desde o mês 1 de 2024, aproximadamente esses últimos 11 meses, os controladores não venderam, também não compraram, mas pelo menos eles estão mantendo aqui a sua posição. Isso passa uma mensagem interessante para o mercado. Olha, eu confio, dou um selo aqui de autoridade para o ativo, porque mesmo os controladores não estão se desfazendo do seu papel. E o meu racional de investimento que eu utilizo para encontrar ações boas e baratas é utilizando o nosso painel inteligente de ações. Link aí na descrição e também nos comentários. Veja como eu consigo aqui encontrar boas oportunidades. Por exemplo, se eu pesquisar aqui o Banco do Brasil para saber se está caro ou barato, BBAS3, dou um Enter, olha lá, ele já me mostra qual que é o potencial de alta, qual que é os dados, como por exemplo o ROI, PL e PVP, qual que é o dividendo, a última cotação, né, do fechamento,
preço potencial e se está cara ou barata do ponto de vista de valuation, de Benjamin Graham, e também de valorização ou rentabilidade, que é Joe Greenblatt, ok? Então, esse painel aqui, simplesmente utilizando dois filtros, baratas aqui e baratas aqui, eu consegui encontrar uma lista de boas oportunidades, boas ações aí para encaixar na minha tese de estudo e investimento. Ações com potencial de 150, 200, 500, 600. É claro que a gente também tem que observar a liquidez. Você pode aqui também colocar liquidez, pelo menos 50 mil, e aí ele vai refinando aqui, ok? Link promocional do painel aí na descrição e nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like, também compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.